primeiro, boa tarde a todos, né? Queria agradecer a presença de todos vocês aqui. A gente está tendo que ser bem pontual, porque vai ter uma transmissão da Embratel, então não pode atrasar muito, né? A gente já está em cima da hora. Então, vamos lá, as pessoas vão chegando. E eu queria, assim, em primeiro lugar, né, na verdade, a gente vai ter... Eu vou falar pouco, né? Acho que o que eu tenho a falar sobre esse livro, vocês vão poder ler e ver tudo que eu escrevi, né? Que esse livro, na verdade, ele é o resultado de anos de pesquisa e de estudo da minha vida. Ele não é fruto só de um mestrado, né? Ele foi desenvolvido durante o tempo em que eu fiz o mestrado lá na UFRJ, mas ele faz parte de anos de leitura, né? Que eu brinco, assim, que eu estou entregando para as pessoas, assim, né? Assim, parte da minha história está aqui, né? Então, eu não poderia fazer um lançamento desse, assim, um lançamento comum, vamos dizer, né? Assim, não que os lançamentos não sejam importantes, acho que todos os lançamentos são importantes, mas esse livro especial, eu queria uma coisa especial. E aí me veio a ideia de convidar pessoas que representam, né, instituições que trabalham com a literatura infantil. Então, eu convidei a Beth, né, representando a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. A maioria de vocês aqui deve conhecer a Beth Serra, o Luiz Antônio Aguiar, representando a Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, a Rosa Gens, que está representando a UFRJ, né, que ela é da especialização em literatura infantil também, né, Rosa? Mas aí cada um deles pode se apresentar melhor, falar um pouquinho mais, né? E a ideia é que a gente pudesse discutir esse livro, né? Assim, primeiro que cada um está super à vontade para falar o que tiver vontade de falar, mas assim, foi uma pergunta inicial que eu fiz assim, o que esse livro poderia ajudar, né, a pensar essa literatura infantil juvenil hoje? Né, porque eu acho que de algum tempo para cá a gente vem pensando muito sobre essa questão da qualidade dos livros de literatura infantil, o que é a qualidade de literatura infantil, que história é essa de escrever literatura infantil, existe ou não existe uma literatura infantil? Né, são questões extremamente polêmicas que a gente vem discutindo, né, como é que é essa literatura que chega na escola. Então todas essas questões eu abordo no livro, né, de uma maneira, assim, via basicamente a análise de 4 obras da Ana Maria Machado, que foi uma autora que eu escolhi, com quem eu dialogo no início, né, assim, logo no início do livro tem uma entrevista com a Ana, que era uma conversa entre Anas, na verdade, né, para a gente trocar ideias a respeito de questões que eu acho que são super importantes dentro da literatura infantil e juvenil, né, e uma das questões eu acho que, assim, que ficava muito na minha cabeça é, afinal de contas, existe ou não existe, né, essa chamada literatura infantil? E aí eu coloco, né, assim, toda uma postura sobre o que eu penso que existe sim, que existe toda uma especificidade, vou defender que especificidade é essa, né, e colocando que se ela tem qualidade, ela começa na infância, mas ela é para qualquer idade, ela é para o resto, né, da vida, vamos dizer assim, aquela literatura que você pode ler na infância, pode ler adulto, pode ler já mais velho, porque ela é sem fronteiras, mas uma literatura que você pensou sim naquela criança, que é um destinatário para quem você está escrevendo, que é com quem você quer se comunicar, na verdade, né? Com quem, aonde você quer chegar, para quem você quer chegar com aquela história. Né? Então, eu vou deixar para cada um falar um pouquinho, né, sobre o que pensaram, o que desejaram, e depois a gente abre também para algumas perguntas, né? Enfim, então, posso passar para você, Beth? Pode ser a primeira? Luiz, quem quer ser o primeiro? Pode ser? A gente segue assim? Bom, alô. Boa tarde a todo mundo. Desculpa eu estar com o computador, mas é porque cheguei na fundação, estava tudo fora do ar, rede, aí não pude copiar no papel. Então vai ser mesmo no aparelho, né, nessa coisa que a gente está meio que virando, né, livro sem, na verdade, selo. Bom, é um prazer enorme estar aqui. A gente estava lembrando, até começou por alguns e-mails nesse fim de semana, né? É verdade. E agora, quer dizer, nossa, vai fazer 20 anos que ela entrou para a Fundação e eu também. Né? Nós entramos em 87. E quanta história, né? Enfim, estávamos falando sobre notícias, que ela lembrou que fazia notícias com o Luiz Raul. Enfim, aí é essa coisa da memória, né? Você vai puxando, de repente você lembra de coisas que no dia a dia a gente esquece, né? Então é uma alegria enorme
quando Cláudia nos convidou e representando a Fundação, que como ela conta aqui, faz parte também dessa vida. Eu listei algumas coisas, né, sobre a leitura, sempre a sensação de que falta tempo, sempre a sensação de que merecia um pouco mais de cuidado na leitura, porque é tanta leitura e tanta demanda que a gente acaba sempre, quando a gente fica, né, com uma exigência maior, achando que não deu conta muito bem do recado. Mas eu vou tentar passar para vocês aqui do ponto de vista de levantar questões e como é que a leitura do livro bateu em mim, né? Em primeiro lugar, ressaltar essa coisa que Ana até começou falando sobre isso, essa generosidade dela em partilhar, né, essa experiência tanto intelectual quanto afetiva. Eu digo que é generosidade porque é mesmo, né? E, aliás, é uma característica dos autores, né, de literatura infantil, que é o que a gente mexe mais. Quer dizer, há uma generosidade quando vocês escrevem, vocês se abrem por meio daquele personagem, o que quer que seja, mas é se mostrar, né? No momento que aquele livro está pronto, as críticas vêm, né, ou não vêm, as paixões e não, mas é um abrir o coração, né? Então, primeiro essa generosidade que no teu relato fica muito claro. A tua trajetória de leitora, né, que é o que leva a ser escritora, né, mostrando por um belíssimo testemunho de leitora como é que é esse percurso, né? E, ao fazer isso, sem dúvida nenhuma, ela está também dando ao estilo, né, até coloco isso ao estilo do Lobato, né, passando uma experiência com uma intenção de partilhar, mas sem dar receitas. Concretamente, ela está dizendo, eu adoro ler, a criação é fundamental para fazer a diferença, né, num texto literário, e um conjunto de coisas que ela vai apresentando e que tem um tom, sim, de passar para o outro. A moda de Lobato e não, infelizmente, a moda como a gente vê hoje dos livros, os tais paradidáticos, que a gente nunca sabe para que serve, né, paradidático. Bom, quando ela, então, reflete sobre a criação, eu acho que fica muito claro, pelas referências que ela faz às influências, que ela desmistifica a questão da criação, né, por si só. Isso acho que hoje em dia até já não está tão forte, mas ainda existe, né? Até pelo grande público que olha um artista e acha que ele brotou assim, né? E não é verdade, quer dizer, a criação, ela para gerar um fruto, né, ela tem que ter um processo, e as influências são realmente, né, esse alimentar e decisivas, né? A gente acredita até que essa é a grande injustiça social, porque a maioria da população não tem as oportunidades de poderem fazer desabrochar essa qualidade inerente ao ser humano, que é ser criador. Quando a humanidade começa, ela resolve os problemas da sobrevivência porque ela inventa, ela imagina, ela supõe. Então, essa característica, hoje em dia, ultra sofisticada de criar, está ligado a uma condição humana que, infelizmente, os processos, né, de socialização não têm oferecido para todo mundo igual. E nesse elencar das influências, a família, né, que ela faz questão de citar como pais que efetivamente deram a oportunidade dela poder brincar e inventar, sem desrespeitar esse espaço da infância, né? A influência da universidade, com Eliane Yunes, que lhe apresenta, né, a coleção Novas Buscas em Educação. E aí, embora, né, eu tenha idade para ser mãe dela, né, eu comecei mais tarde, e eu também tive Novas Buscas, porque eu fiz pedagogia mais tarde, antes de entrar para a Fundação, mas é uma coleção preciosa que hoje a gente não vê muito. Quase não se encontra, né? Não se encontra na bibliografia, quer dizer, todas as referências que a Ana Cláudia faz a coleção Novas Buscas em Educação da Sumos, quer dizer, eu revivi essas referências, né, pela Simone. Só essa Simone Monteiro, que está representando a Secretaria Municipal de Educação, que está chegando. Então, está desculpada, imagina. Bom, então, essa influência da universidade que ela localiza de maneira bastante clara. Eu senti falta da referência da escola primária. Não vi na tua referência a escola primária.
Outra convivência que ela traz é a prática, né, de mexer em livros, ler livros para crianças com Marina Quintanilha, a saudosa Marina Quintanilha, que sem dúvida nenhuma, né, foi decisiva, e ela cita também. A fundação, aí chega a fundação, evidentemente trazido por Eliana, e que esse grupo está aqui, Rosane Coll, Luciana Sandrone, Ninfa Parreiras, Sônia Travassos, foi um grupo que começou na fundação, né, no período que estava na universidade, e quantos frutos esse grupo, né, e essa turma está gerando de criação e de ocupando seus espaços, né? Outra influência que ela cita o tempo todo são dos autores lidos, não só de literatura infantil, como das outras áreas. E uma referência que ela traz também muito bonita, que é a família atual, os filhos. Como é que a todo momento ela está atenta e pequenas coisas, né, da vida das crianças vão se juntar para oferecer material para desenvolver ou a reflexão ou um texto, né? Uma outra coisa também, e alguém hoje quando te cumprimentou agora disse, você está sempre alegre, uma coisa que o texto passa também é a alegria, né? É a felicidade. O texto da Ana é um texto todo para cima, quer dizer, de quem tem esperança, não é, de quem consegue realmente passar a vontade para o outro e de contagiar, né? E essa escrita, ela flui muito bem de alguém que domina a linguagem e que conhece o tema, né? Quer dizer, o trabalho de mestrado, né, que é o que ela transpõe, e que é um diálogo sempre com autores para poder fundamentar aquela proposta, aquela teoria, você conseguiu no livro trazer isso para uma linguagem muito próxima, né? Eu penso num leitor, né, nesse leitor pai, mãe, professor, que vai dar conta de um universo variadíssimo e que vai provocar um monte de coisas. Nesse diálogo, eu tirei aqui algumas citações, por exemplo, Humberto Eco, que é um que ela cita sempre. Humberto Eco disse que ninguém vive só no presente imediato e que ligamos coisas e fatos graças à função adesiva da memória pessoal e coletiva. Dizendo que somos um misto de memória coletiva e individual. E por isso seria tão fácil entender por que a ficção nos fascina tanto e nos proporciona a oportunidade de perceber o mundo e reconstruir o passado. Aí a citação do Eco. A ficção tem a mesma função dos jogos. Brincando, as crianças aprendem a viver porque simulam situações em que poderão se encontrar como adultos. E é por meio da ficção que nós, adultos, exercitamos nossa capacidade de estruturar nossa experiência passada e presente. Ela também cita Ítalo Calvino. Eu separei, na verdade, as citações, mas não sei se cabe aqui, até para não me alongar muito, não vou ler as citações, embora eu tenha incorporado na empolgação a minha fala, tá? O Ítalo Calvino, em que ela faz uma relação na análise do Bis-a-Bia Bisabel com as 6 propostas, ela pega o texto da Ana e demonstra como é que o texto atende às 6 propostas, às 5 e a 6ª, que não está explicitada, mas que está lá como conceito, né? Que é a consistência. Ana usa logo no início o Freud, né? A questão da brincadeira, da fantasia, né? E tem uma frase pequenininha, que essa acho que dá para ler, que ela sintetiza, quer dizer, no meio de um texto enorme, ela inclusive colocou em negrito, o oposto da brincadeira não é ser sério, mas ser real. Outra coisa, o Nietzsche, né? A coisa do outrar-se, de se ver no outro, né? Uma coisa que eu observei também é quando você fala em Nietzsche, você não puxou a ponta com Lobato, que o Lobato foi muito influenciado pelo Nietzsche, e aliás, você não fala do Lobato quase, né? Ninguém dá conta de tudo, eu estou só... E claro que você está como leitora de Lobato, falando em Bíblia, mas eu digo como relação. A Lígia, né, a identidade de morar nos livros, né, a identificação com a Raquel, enfim. E a Ieda Oliveira, que na verdade o início do trabalho vai pegar a questão do contrato de comunicação que a Ieda propõe, trazida de um outro teórico, né, em que ela vai discutir a questão da qualidade. Né? Não sei se vocês conhecem o livro da Ieda, mas tem uma citação da Marina Colasanti, que também não é grande, em que Marina diz, por qualidade em literatura entendo exatamente a mesma coisa para qualquer idade. Riqueza de forma e riqueza de conteúdo. Especificando minimamente,
texto inventivo, não linear, conteúdo vertical, pluralidade de interpretações possíveis, vários níveis de leitura, densidade, aderência. Da literatura não fazem parte o lugar comum, a frase feita, a história previsível, a linguagem infantilizante, a função didático-moralizante. Bom, aí ela parte para o diálogo com a Ana, que no início tem uma entrevista deliciosa, né, em que muitas coisas, quem conhece a Ana já conhece, mas outras são novas, né? E depois, no final, ela vai analisar os 4 livros também de maneira muito rica e interessante. A Ana, ela nessa entrevista, ela cita uma coisa que, quando a Ana, dos 2 N's, pergunta se ela tem um destinatário, ela revela uma coisa muito interessante, que é o fato de que ela pensa, sim, numa determinada criança. Né? Então, ela escreve para uma determinada criança, ou uma determinada pessoa. Né? Então, é interessante você imaginar isso. Aí ela discorre sobre isso. Né? Tem uma outra fala também muito interessante, que nessa entrevista, em que a Ana cita, quer dizer, a Ana pergunta para a Ana sobre o seguinte: então você não acha que a linguagem é um fator muito importante nesta hora? Na verdade, linguagem e estrutura de texto. A Ana Maria Machado responde: a linguagem é o fator mais importante em todas as horas, nessa e em todas elas. Agora você falou uma coisa, Ana, que eu acho absolutamente fundamental, que é a estrutura. Gabriel Garcia Marques diz isso com muita clareza. O livro se escreve no momento em que se define a sua estrutura. Ele diz que pode estar com a história pronta e que ela não começa a ir para o papel enquanto ele não descobre a estrutura. Então, essa questão da estrutura é fundamental. E eu vivo lendo coisas que eu penso, a Ana Machado dizendo, meu Deus, como alguém conseguiu escrever uma coisa sem estrutura nenhuma? Por isso ficou tão ruim. São revelações que vão sendo trazidas. Tem uma coisa também muito importante que na entrevista a Ana fala, e no final essa Ana vai resgatar no texto de Olho nas Penas, que é a questão da piscadela para o leitor. Isso é sensacional, quer dizer, são pontos, né, de referência. Então a Ana diz que ela deixa uma piscadela para o leitor. Né? Uma outra coisa também que elas discutem de maneira muito interessante é a questão da demanda do editor para temas ou para projetos prontos. Essa é uma questão muito complicada, né, porque a escola é o mercado e que sempre está sendo colocada como um problema nessa produção. Né? E por outro lado, eu me lembro quando a Ana ganha, quer dizer, tem a notícia de que ela ganha o prêmio Hans Christian Andersen, a primeira coisa que a Ana faz é agradecer aos editores brasileiros. Quer dizer, tem o outro lado também, que é muito interessante. Por quê? Porque a Ana tem uma experiência internacional de lidar com editores internacionais, que, na verdade, comandam muito mais o processo do que os nossos editores. E a Ana fez questão de dizer, olha, os editores brasileiros nos permitiram, pelo menos naquela fase inicial, né, e até então, a Ana recebe esse prêmio em 2000, que nós criássemos aqueles livros e não houve interferência de qualquer espécie nessa criação. Isso é um dado muitíssimo interessante e que ela fez questão de registrar o agradecimento aos editores brasileiros. Né? Bom, quando você também coloca a questão, a discussão sobre o conceito de literatura e sobre a impossibilidade de estabelecer regras e categorias, já que é uma expressão de arte, claro que isso vai bater direto na história da Fundação. Né? Quer dizer, a Fundação premia, a Fundação seleciona e, evidentemente, que a quantidade de críticas que existe em relação a isso é enorme, como qualquer processo de seleção. Né? Só que essa tradição é uma tradição longa e a gente tem uma enormidade de leitores. Né? E, ao mesmo tempo, quando ela traz esse tema para a discussão, fica muito claro, inclusive, né? Enfim, é uma coisa que todo mundo sabe, mas achei importante você colocar, que em arte você não pode ter regras. Não existe nenhum concurso no mundo de literatura ou de expressão plástica que estabeleça regras. O que tem? Você tem um júri leitor, um júri que conhece uma variedade, e você tem uma totalidade. Muitas vezes, alguns editores, né,
pergunta, eu digo, vai lá na Fundação conhecer a produção, porque uma constatação que eu tenho é que os editores não conhecem o que o outro produz, né? Então, parte do seu projeto, que muitas vezes até é um projeto bom, mas a disputa do melhor é a disputa do melhor, né? Então, por isso a gente tem a premiação, que é o prêmio máximo, e os altamente, e criamos também o acervo básico, como vocês sabem. Bom, e aí vai a experiência que eu tenho também de júris internacionais, que o processo é o mesmo, você vai ter sempre a insatisfação, que é natural, né? Não há um consenso sobre a subjetividade. É impossível estabelecer critérios sobre o que é arte, sobre o que é um texto, sobre o que é uma ilustração de qualidade, principalmente em comparação com os outros. Para terminar, eu levantei, acho que 4 conclusões, enfim, que são temas, claro, sempre a obra aberta, ela sempre cita o ECO o tempo todo, então ninguém está aqui fechando, simplesmente cada um de nós vai poder trazer outras contribuições. Bate muito forte em mim a questão do valor da criança, do ser criança, né? Eu tenho uma trajetória em que sempre, quer dizer, tive, como eu sempre digo, tive muitos filhos, adoro criança, convivi criança a vida inteira, trabalhei na FUNABEM, o que me deu uma dimensão de um outro lado da questão muito forte, né? E a criança é, na verdade, o grande projeto de uma nação. A gente está um pouco melhor, mas está muito distante do que a gente quer que seja. E no texto da Ana fica muito clara essa valorização da infância, né? Não só pelo que essa infância que ela teve como privilegiada proporcionou a ela e do que essa infância pode trazer de memória para ela poder criar. Mas eu percebo um acreditar e um compromisso com esta infância, né? Que isso, para mim, é algo que enfim, é o compromisso básico, é o futuro, né? Nós temos um tempo curto, vamos embora, né? Enfim, morremos, substituímos e assim vai. E o futuro são as crianças, é deles, né? É com eles que a gente tem que se preocupar. Eu me lembro que na época da FUNABEM a gente dizia, isso foi em 86, um ano antes de eu entrar na Fundação, portanto há 20 anos atrás, quer dizer, enquanto nos colocar a prioridade é a criança, não vai mudar. Depois é que surge o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que a gente tem até um texto comentado no Estatuto da Criança e do Adolescente, já colocando naquela época o direito à leitura, o direito à literatura, né? Bom, a outra questão também que eu levanto como conclusão é a questão, que eu um pouco passei rapidamente, e que ela cita a Feiga com muita competência, que é a questão da criação, né? A Feiga Ostrover, né? A criação é uma condição do ser humano, né? E para que esse ato criador venha, repito o que disse no início, você tem que ter oportunidades para que essa potencialidade encontre, como ela relata muito bem, que ela encontrou e que ela ainda continua buscando, né? Mas, ao mesmo tempo, também no livro a gente vê a questão do tempo, né? Nada aparece de repente. O testemunho dela é isso. Quer dizer, de maneira formal, na Fundação são 20 anos, fora os anos de educação, enfim, e todos mais. Quer dizer, não há nada que de repente surja como belo. Desconfiem, né? E isso eu faço questão de ressaltar, porque acho que é um problema, enfim, contemporâneo nosso, né? Quer dizer, as coisas, é a sociedade do espetáculo, é a questão da aparência e da essência. Até recomendo um livro, não sei se você teve oportunidade, que eu li na universidade, que é do Karel Kossik, a dialética do concreto, em que ele trabalha a questão da essência e da aparência com extrema competência, de maneira dialética, né? E que é essa coisa do que está por dentro e do que aparece, né? E no caso da literatura, né, eu acho que é isso, né? Quer dizer, essa coisa pequenininha, né, aparência, né, com os valores de hoje, mas o que traz um livro é algo incomensurável, né, que não dá para... E o livro, como a grande contribuição para os educadores, eu tinha colocado aqui, mas acho que eu não vou ler, o trecho, quer dizer, quando ela no início fala na Jacqueline Held do poder da imaginação, né? E o imaginário no poder, e depois você traz outra vez no final, né? Meio como fechamento, quer dizer, essa coisa de que então deixo para vocês olharem na página 100, que tem um texto um pouco mais longo, né? E também, para terminar, o conselho da própria Ana, esse eu leio, que ela fala para os autores, mas que eu coloco para todo mundo, né?
Nesses anos todos de experiência com oficinas de criação literária, ouvi muitas dúvidas em relação a este fazer literário. Qual é a técnica que deve ser usada para escrever um texto para crianças? Como deve ser o texto? Quantas páginas? Quantos parágrafos? Como saber para que público é o texto? Como adequar uma ideia em um texto para crianças ou jovens? Essas dúvidas são muito frequentes, diz a Ana. Sempre começo dizendo que quem se dispõe a fazer literatura infantil juvenil deveria ler muito. Esse é o ponto que eu acho que encerra, né, essa ideia toda dela e nossa. Deveria conhecer o que já foi feito nesta área e conhecer o que vem sendo feito para saber onde está se aventurando. E até mesmo para aprender a avaliar o que é bom e o que é ruim, aprender a ter senso crítico. Deveria ler ensaios sobre literatura, ler literatura de modo geral para conhecer vários estilos e técnicas, pois a chamada técnica literária é muito relativa. Não existe uma técnica única. Ou seja, esse testemunho, né, da Ana é aquilo que a gente acredita. Quer dizer, não tem outro caminho, não adianta fazer curso disso ou daquilo. Vocês, todo mundo aqui conhece a minha posição, né? O meu enfrentamento com a questão da contação de histórias passa por aí. Não é que eu seja contra a teatralização e a contação de histórias. Dentro da escola, nós sempre trabalhamos com isso. Está aqui Marisa Borba, que a gente trabalhou em escola a vida inteira, durante um período. Antes de entrar para a fundação com ela, com Regina Holanda, a gente sempre integrou todas as artes. Mas num país como o nosso, onde a grande lacuna é o espaço do livro e da leitura, aqueles órgãos como a Fundação e como o ProLer, que se dedicam à questão da formação de leitores, o foco tem que ser um só. Tem que ser a leitura, porque não tem caminho mágico. O caminho é esse, que é mágico, mas de uma outra maneira. Que, na verdade, tem que ter insistência, persistência, todo dia, sempre que possível, e não termina nunca. Então, Ana, vejo que quando você dá esse testemunho e você dirige ele para os criadores de literatura infantil, eu amplio esse seu testemunho para todos nós, para todos aqueles que querem efetivamente educar, porque educar é isso, né? E essa educação que falta, né, que a gente vem sentindo, passa pela falta de uma educação humanista que passa pela literatura. Então, acho que, assim, resumido, né, e teria mais coisas, né, mas vou deixar para vocês continuarem. Parabéns, sucesso para o livro. Luiz, você quer ficar assim, de ser o menino, ser o último, assim, dar a voz para as moças primeiro? Posso passar? Posso passar para você, Rosa? Pode. Então, deixar para eu falar de novo no final. Está com medo? Não. Bem, eu vou começar por contar uma história. Posso? Pode. Tá? Eu vou contar os bastidores dos bastidores. Porque eu não conhecia a Ana. Conhecia como escritora, mas não conhecia pessoalmente. E ela me foi apresentada através de uma aluna, Ana Lígia. É verdade. Foi isso. E aí nós trocamos um e-mail, porque agora é tudo pós-moderno, né? Então eu conheci por e-mail também, em que ela colocava inquietação em relação ao curso de pós-graduação, que ela gostaria de fazer. Tá? E eu achei que a praia da Ana era a teoria literária, não era a literatura brasileira. E foi assim. Foi assim. Então conta essa história que é de bastidores, né? E quero dizer também que a minha leitura do livro veio contaminada, porque eu li a dissertação. Eu fiz parte da banca. E você mudou pouco, na verdade. Deu só um lustro, né? Para que não ficasse com aquele... Não tinha ranço, na verdade, dissertação. Mas é o que eu já conhecia, de uma certa forma. Então, gostaria de tecer algumas considerações, tá? A primeira delas é a que eu fiz durante a defesa da Ana, que esse livro ele não pede desculpas por falar em literatura infantil. Até hoje, um dos grandes problemas da universidade é quando se faz um trabalho acadêmico e se fala em literatura infantil, se faz uma enorme introdução para limpar o caminho para que se possa falar nisso. Então, eu tenho horror a essa espécie, na verdade, de acontecimento, como se isso fosse necessário. E a Ana não perseguiu esse caminho, que eu achei extremamente saudável, né? Eu gostaria de dizer também que
na ocasião da defesa, um professor falou que nunca tinha lido literatura na infância. Você lembra disso? Não vou falar o nome porque eu sou educada. Tá? Mas que eu fiquei extremamente surpresa por isso, na verdade. Isso que eu falei, você esqueceu. Ele falou, não, eu não esqueci. Eu só vim a ler livros de ficção com 17 anos. O que mostra também uma negativa de aceitação. Tá? Então, um primeiro ponto no qual eu gostaria de tocar é a questão da literatura infantil no espaço acadêmico. Hoje em dia, nós já temos espaço, e muitos espaços, que foram abertos por pessoas como a Ana. Tá? Mas nós ainda vemos narizes torcidos. Ainda pessoas que dizem, não, não faça isso, você é tão boa, vai falar de literatura para crianças. Tá? Até hoje se escuta isso. E vocês devem reconhecer, né, essas falas. Bem, quero dizer que admiro o trabalho de Ana, porque se trata de uma produtora de literatura que pensa criticamente a literatura. Né? Então, no livro, a Ana passeia muito bem com o Freud, com a Jacqueline Held, pelas páginas, dá um giro com Blanchot, com Humberto Eco, para pensar e fazer o leitor pensar, na verdade. A teoria existe no livro para uma ajuda de pensamento do leitor, sobre crianças, produção literária e a tal da literariedade. Né? Eu não vou dizer o que ela escreve, vou deixar que vocês leiam, tá? Mas eu vou dizer que ela propõe questões que aguçam o pensar. E depois ela passeia, como a Beth já citou, por 4 narrativas de Ana, de maneira livre e criativa. Você é muito esperta, né? Sem dúvida. E ela não quer provar nada. O último parágrafo do livro é espetacular, porque você foge dessa ideia de provar, o que eu acho também muito saudável. Né? Então, Ana, parabéns para você que é menina inventadeira e que é crítica respeitada. E a quem, tenho certeza, muitos leitores, pesquisadores de literatura infantil e juvenil vão agradecer. Porque o que me encanta, na verdade, no livro da Ana, é o dom de escrever. E é o dom de passar o que seria uma teoria que, por vezes, possa parecer pesada, de uma maneira extremamente sutil. Tá? Elogiei demais, né? Então, vamos lá. E quero dizer também que tenho visto com grande prazer que agora há publicações de livros inteiros sobre literatura infantil. O que eu quero dizer com isso? Nos anos 80 e 90, houve uma série de livros organizados, porque nós não tínhamos como publicar, na verdade, o trabalho do aluno, ou mesmo o nosso trabalho. As editoras, na maior parte das vezes, não se interessavam. Hoje em dia, pelo menos, o panorama parece ter mudado. A sua obra, a da Glória, né, já foram publicadas e servem também, é claro, de possibilidade para que nós possamos formar essa massa crítica, né, que o curso de especialização da UFRJ vem formando desde 1988. Tá? O nosso curso de especialização, não há uma cadeira na UFRJ de literatura infantil. O que nós conseguimos ao longo desses anos, que pessoas que têm interesse, aprofundamento, estudos em literatura infantil, façam parte desse curso. Então, hoje em dia, em cada departamento, nós temos ao menos um professor que pode, na verdade, estender uma orientação, não só à especialização, mas ao mestrado e ao doutorado. Foi um trabalho muito difícil, na verdade, mas que eu acho que é um trabalho interessante, e por isso saíram as dissertações da Mercedes, né, e da Ana. Então, eu vejo muitos rostos que eu já conheço ao longo da minha trajetória. E eu convido vocês a um dia passarem pela UFRJ, né, e pelo menos olharem o que nós fazemos em termos de literatura infantil e juvenil. E, no mais, é ler o livro da Ana. Tá? E encantar-se com. Obrigada pela oportunidade. Tá?
Esse lançamento é um lançamento que eu sei que é um lançamento de emoção, assim, né? Eu tô falando pouco. Quem me conhece sabe que eu falo muito. E hoje eu estou quase que economizando, né, as palavras, assim, quando você tá com medo, não é medo, é porque, né, assim, a gente meio que se segura. Eu queria só, antes de passar para a Simone, falar uma coisa, né, pegando um pouquinho o gancho do que a Beth falou e do que você falou, né, que eu acho que foi a minha maior preocupação enquanto uma pensadora, vamos dizer assim, da literatura, era oferecer para um público, de um modo geral, algo que as pessoas pudessem ler e dialogar, sem falar, nossa, mas que coisa difícil, eu não estou entendendo bem isso. Porque eu tinha muita agonia quando eu lia determinados autores, que eu falava assim, meu Deus, mas o que exatamente, né? Como é que é isso? Que história é essa que está aqui aquele livro que a gente fala dos livros pedreira, né, Mercedes, lá na universidade? Que a gente ficava horas destrinchando aquilo. Eu falei, gente, tem coisa que não precisa ser assim, né? E eu descobri que as coisas podem ser mais simples. Só que o simples dá muito trabalho, né? Assim, na contramão do que as pessoas acham que o simples é uma coisa fácil, não é não. Você chegar na simplicidade é uma coisa que requer muita tarefa, muito trabalho árduo de você dar para o outro algo que ele possa se sentir em casa, vamos dizer assim. Então, quando eu quis pensar, de repente, dialogar com esses autores todos que supostamente são os autores, né, difíceis, né? Assim, a gente fala, nossa, mas Humberto Eco, isso é difícil. Não, não é difícil. Né? Se a gente se dispuser a dialogar com eles de uma determinada maneira. Né? E aí eu me lembro muito quando eu usei assim, vários autores para dialogar com a literatura infantil por um motivo muito especial. Né? Essa coisa do preconceito já melhorou muito, mas ainda existe. Né? Assim que eu entrei no mestrado, uma pessoa perguntou assim, primeira pergunta, assim, mas você faz livrinho? Eu falei, não faço livrinho. Eu faço literatura para criança, que é diferente. Faço livrinho para criança, né? Tem gente até que faz livrinho para criança, eu não faço. Né? Então, você já quebrando um pouco com esse estereótipo que ainda existe. E aí tá uma determinada pessoa também que não, né, assim, pela educação a gente não fala o nome, que disse que o único autor que suportava reflexão teórica na literatura infantil era Monteiro Lobato. Aquilo engasgou, né? Assim, engasgou porque eu falei, não, eu não vou discutir. Enfim, só que a minha resposta de não discutir foi poder entregar esse livro, né, assim, para o público de um modo geral, que era exatamente para mostrar que a literatura infantil de qualidade, ela suporta qualquer reflexão teórica. E aí, por isso as análises livres, né? Porque eu queria mostrar que você não precisa ter uma forma única. Você pode dialogar. E uma coisa que eu acho que foi muito marcante para mim durante o período do mestrado foi quando eu optei por fazer um curso que falava sobre a obra do Nietzsche, autor do qual até então eu não tinha, né, assim, me aprofundado, nem mergulhado. Eu tinha lido uma coisa ou outra, mas nada assim com grande profundidade. E a turma era grande, e nós estávamos sentados em volta de uma mesa, e aí, assim, é como se da metade até chegar, né, na minha pessoa, era um falando mais do que o outro, um mais metido do que o outro, não, porque eu já li isso, porque eu já li aquilo, cada um com uma pilha de livros, né, desse tamanho que fazia. Só faltava jogar assim em cima da mesa para fazer aquele barulho bem grande, assim, para exibir o quanto, né, eles sabiam sobre a vida do Nietzsche. Aí chegou na minha vez, olhei para o professor, falei, bom, vou falar a verdade, né? A minha cara fala a verdade, então deixa eu falar a verdade. Falei, professor, eu estou aqui porque eu quero ver se eu tenho alguma coisa para dialogar com o Nietzsche, porque eu não conheço ele direito, entendeu? Eu não conheço a obra dele. Então eu preciso saber, primeiro, se eu vou gostar. Segundo, se ele tem alguma coisa para me dizer. Que não é porque ele é o Nietzsche que eu tenho que gostar dele ou achar que eu tenho que dialogar com ele. Foi aquele espanto total, assim, na turma, né? Porque as pessoas olharam assim. Primeiro, foi muito curioso, porque eu acho que às vezes as pessoas ficam esperando alguém ter coragem de falar a verdade, né? Porque até então o povo estava meio enrolando, né? Da minha pessoa em diante, foi um tal de gente dizendo que nunca tinha lido, que só tinha lido o livro tal, mas que tinha curiosidade de ler aquele. Quer dizer, então, isso é muito interessante de a gente perceber, né, que uma coisa que eu gosto, assim, de acabar com essas hipocrisias, né? Por que eu tinha que dizer, dentro do meio acadêmico, que eu tinha lido um autor que eu não tinha lido? Por que eu tinha que dizer que eu tinha que gostar de um autor que eu não sabia se eu ia gostar? Né? Então, acho que as pessoas dentro, eu vi durante essa trajetória na universidade, quantas pessoas têm medo de pensar e de ter ideias próprias. Elas adoram falar, segundo fulaninho, segundo cicraninho, segundo não sei o quê. E aí morrem de medo de escrever, porque elas têm medo de falar o que elas pensam.
né? E eu me lembro que quando você falou, né, que a própria dissertação não foi nos moldes, né, assim, o ranço acadêmico. Eu falei da Lembro. alma, mas a alma ficou. Né? Lembro. Ficou. Vocês A alma vão ficou. entender quando vocês forem Né? E aí era uma coisa muito engraçada porque foi uma discussão que eu acho que eu tive até com a Mercedes, que ela falou assim, mas tem que ser você tem que escrever na primeira pessoa do plural. Eu falei, mas eu não quero. Eu não sou nós. Eu sou singular. Por que eu tenho que escrever na primeira pessoa do plural? Por que eu não posso, né, assim... Aí fui perguntar se eu podia. Não, podia. Né? Eu tinha o direito de escrever na primeira pessoa do singular. Né? Porque era uma questão assim, eu estava colocando as minhas ideias, eu estava defendendo as minhas ideias. Né? E aí eu acho que assim, eu trouxe autores para conversar comigo. E isso é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Né? Porque, na verdade, a leitura ela é isso, ela é esse diálogo com os outros. Né? Então, assim, esse livro é muito esse meu diálogo com vários escritores que eu fiz, né, ao longo da minha trajetória. Então, Simone, agora com você. Toda a sua palavra. Tá bom. Boa tarde. Ana, antes de mais nada, desculpe. Não, que a gente tinha só o horário por conta da transmissão. Eu imaginei, mas o trânsito me prendeu um pouco. Saí um pouco apressada também da secretaria, mas não podia deixar de atender esse convite, que para mim foi um presente, e te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui dialogando, de ter acesso ao teu material e trocar aqui algumas palavras, né, em torno de uma reflexão que a gente está construindo aqui nesse momento, a partir da tua contribuição, né, da tua história, que é tão bonita, que é tão rica e tão viva. Então, antes de mais nada, eu precisava só situar isso. Obrigada. Então, eu tenho aqui na mesa uma contribuição, né, uma proposta de refletir na perspectiva de uma educadora que trabalha com crianças, jovens e adultos, hoje cerca de 700 mil deles na rede pública municipal do Rio de Janeiro, trabalhando com cerca de 40 mil professores, colegas, companheiros de jornada, assim como Ana também. Alguns deles estão aqui, né, felizes, sorridentes, interessados em discutir, em pensar, em buscar e, acima de tudo, trocar, né, que é o convite que a Ana nos faz com a sua produção. Um convite à troca de ideias, à troca de reflexões, um verdadeiro contrato de comunicação, como você diz lá, da contribuição de Ieda. Deixa eu me lembrar aqui, Ieda Oliveira, não? Isso, Ieda de Oliveira. Ieda de Oliveira. E eu acho que é mais do que isso, é um contrato de verdade, né? É uma troca e uma cumplicidade que se estabelece na medida em que a gente tem contato com a sua história. Você não tem vergonha, nenhum pudor de se abrir e de se entregar ao leitor. E eu acho que isso é muito corajoso e muito interessante, muito instigante, né? Então eu venho aqui dar um depoimento de uma educadora que tem um contato com o material, que não deixa de ter uma certa contaminação também, né, Rosa? Porque conheço a trajetória da Ana, a gente vem de uma parceria de algum tempo, né? A cada edição do Salão do Livro, a cada evento que a gente faz, e ela prontamente aceita um convite para fazer uma mesa, um debate, né? Expor as suas ideias, e foi assim que começou o nosso encontro, né? A Ana já conhecia a equipe na qual eu trabalho hoje, na divisão de mídia e educação, mas o nosso contato realmente começou por aí, com a Ana lançando seus livros, com a Ana participando dos nossos eventos, e a cada vez que eu via a Ana falando, a Ana se colocando e trocando ideias com os professores, eu ia conhecendo um pouco mais da menina Ana, né, da autora Ana, da educadora Ana. Então, é nessa perspectiva de troca que eu aqui coloco um depoimento do leitor, que tem um contato com os bastidores da produção, né? E nesse sentido eu me sinto, com toda certeza, representando o coletivo com o qual eu convivo, muito instigada à leitura, logo nas primeiras páginas. Acho o destaque que me chama a atenção pessoalmente é a facilidade com que você transita por diferentes autores de diferentes campos de conhecimento,
né? Você fala de Benjamin, você fala de Humberto Eco, você conversa e traz Ana Maria Machado, né, para dentro da conversa e nos coloca como se nós estivéssemos com mais uma cadeira puxada ali, sentada à mesa, né, dialogando. Então, a forma como você estrutura a sua narrativa, a sua história, é bastante informal e deixa muito aberta. E se você tinha alguma dúvida de que iria atingir ou não esses leitores, né, para quem você se dirige, com certeza não tem essa dúvida. Do ponto de vista do que é tratado no texto, né, acho que Beth já fez um grande apanhado, Rosa também destacou pontos importantes, eu vou destacar aquele que a mim foi mais caro, né, foi o que mais me tocou ao longo da leitura e como dentro da minha trajetória também profissional. Assim como você fala no livro, eu também não acredito no acaso, acho que é uma questão de sincronicidade. Nesse momento, não por um acaso, eu venho lendo, discutindo e pensando muito sobre a questão da infância, do que significa ser criança hoje, dos significados da infância, muito apoiada nos referenciais da sociologia da infância, né, alguns autores que vêm discutindo e mostrando para nós, aí do meu ponto de vista de educadora, né, o quanto muitas vezes a gente, na boa intenção de olhar com os olhos de criança, na verdade a gente se coloca, tenta se colocar num lugar que não é mais nosso, e acaba atribuindo à criança uma fala que é nossa, um discurso que é do adulto. O quanto é importante não adulterar, no sentido de olhar com os olhos dos adultos, as falas, as produções, as ideias e os desejos da infância. E o que significa ser criança hoje, que não é a mesma coisa da criança que eu fui, que a Ana foi, que todos nós aqui fomos. E o quanto é importante, no ato da produção da escrita, ter a sensibilidade de olhar essa criança como ela é, como produtora de cultura, como um ser que está contextualizado socialmente, culturalmente, que tem um discurso e tem uma fala, tem desejos próprios. E o quanto isso é fundamental, né, para que o leitor não tente infantilizar o texto na tentativa de se aproximar dessa criança. Então, para mim, esse é o ponto mais alto da contribuição que você traz para nós, educadores, que é esse cuidado, né? E nós, inevitavelmente, no cotidiano, lidando com crianças e jovens, a gente, inevitavelmente, aqui e ali, quando a gente se vê, a gente está colocando na fala deles a nossa fala, o nosso discurso, e o quanto a gente tem que ter cuidado para isso. Daí, eu destaco aqui apenas um trecho quando você diz: o adulto que hoje escreve para crianças precisa lembrar da criança que foi um dia, para continuar mantendo o imaginário no poder, para elevar seu texto e sua alma ao nível mais alto dos sentimentos das crianças e dos jovens. Não para infantilizar, igualar-se às crianças, como erroneamente alguns pensam que devem fazer, tentando se comunicar com crianças, escrevendo numa linguagem simplificada, num tati-bitate, né? O quanto isso é fundamental para nós, educadores também. E aí eu penso que a sua perspectiva, quando você, nesse caminho, né, de pensar a criança, você ressalta aquilo, trazendo também a contribuição de Benjamin, né, na questão da brincadeira, do significado da brincadeira, que o oposto da brincadeira não é a seriedade, mas a realidade, né? O quanto a gente tem que ter claro que esse jogo se faz no próprio exercício cotidiano de viver. E a criança tem a sua forma de brincar e nós também temos a nossa forma de brincar, e a brincadeira está no humano e é necessária a produção e a toda essa possibilidade criadora que a Ana tão bem sintetiza, né, na sua escrita. Então, pensando na criança, na brincadeira, no jogo, ela se abre e convida a todos a um jogo, a uma reflexão, né, de conhecer os bastidores da criação para conhecer a si mesmo. E eu acho que essa é a grande força do seu livro, porque na medida em que a gente vai entendendo que a Ana é uma menina, é uma mulher, é uma mãe, é uma autora, tem problemas, tem desafios, tem questionamentos, a gente se aproxima. E aí, para nós que trabalhamos com a formação de leitores, com a promoção da leitura na escola hoje, que também tem um significado histórico e socialmente
situado, não é a mesma coisa de trabalhar com isso há 10 anos atrás, né? Sabemos o quanto é importante, hoje, na formação do leitor, aproximar o leitor do autor, para estabelecer o verdadeiro diálogo. E isso só se faz com verdade, né? Com a sensibilidade de quem toca o outro e tem algo a dizer a esse outro. Então, Ana, você tem muito a dizer, você já disse muito, né? E com certeza quem vai ler o seu livro vai poder comprovar essas questões, essas reflexões que a gente está fazendo aqui. Eu só queria mesmo te desejar muito sucesso, que a sua caminhada continue, né? Nos brindando com a sua franqueza, com a sua abertura, com a sua sensibilidade e com a sua capacidade de nos instigar a refletir sobre as questões que você aborda. Muito obrigada. Obrigada a você. Luiz, agora você. O menino. Menino. Turma. Tem mania de chamar a gente de menino, né? É uma alegria tão grande estar aqui, porque estou aqui ao lado da Ana Cláudia, porque ela é uma colega de ofício, uma colega escritora, ela é uma companheira na Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, uma companheira que vem desde o início, né, na organização, na tentativa de consolidar uma entidade que tenha capacidade de discussão estética, política, profissional, né, uma entidade de organização. Ela é professora, é tudo que já se falou, é mãe, mulher, etc, etc. E é crítica, né? É uma pessoa que está refletindo, quer dizer, refletindo sobre esse nosso ganha-pão, que ao mesmo tempo é a nossa curtição, a nossa razão de viver, refletindo sobre essa produção de literatura infantil e juvenil. Então, eu fiquei pensando todo final de semana, e mesmo quando eu vinha para cá, o que eu ia falar a respeito do livro, né? E pensando muito em função da pergunta que a própria Ana Cláudia me colocou. Qual a importância de sair um livro como esse, de ser publicado, de ele circular, dessas ideias circularem? E eu fico pensando, inclusive uma discussão que também a gente tem levado ultimamente na associação, né? No que se conquistou em termos de espaço para a literatura infantil e juvenil? E que qualidade, que característica tem esse espaço? Né? Os esforços para a formação de um público leitor, ou melhor ainda, o nosso sonho, né, o nosso barato, o que reúne essas instituições como a Finilige, como a Biblioteca Nacional, como a Secretaria de Educação, o FRJ, a Elige, o que reúne essas pessoas todas? É um sonho de que a literatura um dia participe efetivamente da vida das pessoas desse país. Isso é o nosso grande barato. Isso é o nosso, não são as disputas teóricas, não são a rinha de galo que às vezes acontece, às vezes não é nem ganhar os prêmios, né? Mas é esse sonho, eu sonho às vezes da gente poder andar na rua e ver pessoas com livro debaixo do braço, ver pessoas esperando o metrô lendo um livro, ver pessoas numa fila de banco. Eu sonho em ver livrarias mais cheias, ver bibliotecas proliferando nesse país, né? Esse é um sonho que nós todos compartilhamos. Para esse sonho, para construir esse sonho, em termos efetivos, assim, de esforços institucionais, eu tenho a impressão, disso provavelmente a Beth tem uma noção bem mais apurada do que eu, mas eu tenho a impressão que se faz um esforço organizado mais ou menos a partir da década de 70, a partir de meados da década de 70, ou mais para frente. Muito esforço, muito dinheiro gasto, inclusive com compras governamentais, com programas, milhares e milhares de programas, não sei quantos programas podem ter, voluntários para todo lado, né, trabalhando. Nós conseguimos muita coisa? Conseguimos tanto que a gente está aqui hoje com o auditório cheio, uma escritora publicando a sua tese numa linguagem acessível enfim, há um espaço conquistado bastante importante para a literatura infantil e juvenil. Por outro lado, eu acho que a gente tem também que reconhecer que esse espaço ainda deixa muito a desejar.
que nós ainda temos, assim, digamos, para usar uma palavra, não sei se seria mais adequada, mas nós ainda temos uma evasão de leitores. Por exemplo, quando chega aquele garoto na 5ª série, 6ª série, sei lá, ele deixa de ler uma literatura mais lúdica e começa a ler a literatura mais dirigida para o objetivo didático apenas, unicamente didático. Nós temos uma evasão mais séria ainda, que é quando ele sai da escola. Quando ele não se transforma naquele leitor espontâneo. Quando ele só lê a literatura que é recomendada a ele. Isso é geral, é universal? Não, não é. Evidentemente que há milhares de exceções, eu tenho certeza que cada um de vocês conhece vários garotos leitores, meninas leitoras, etc, etc, etc. Né? Mas que em termos de situação global desse país, nós ainda temos um público leitor muito tênue, quando não depende diretamente da influência da escola. Isso também é uma verdade. Pode ser questionado e tal, mas eu tenho a impressão que a gente ainda não tem, está longe ainda daquele barato, daquele sonho de ser uma nação de leitores, um país, um povo em que a leitura esteja entranhada no nosso dia a dia, ela seja indispensável, né? Ela seja um dos ares que a gente respira. Aí surge um livro como esse. Surge um livro como esse, que parte de uma experiência bastante pessoal e, ao mesmo tempo, de uma reflexão crítica da leitura de vários autores, inclusive autores teóricos. E a grande qualidade para mim desse livro, no que eu fui lendo, é que ele reforça para mim um dos pontos essenciais, que seria tático, para a gente trabalhar em cima, se for para reverter ou evoluir ainda mais com essa consolidação do nosso sonho, que é a ligação íntima do escritor, do autor, com o seu público. Parece uma coisa tão banal, né? O autor, o ilustrador, o escritor, ele tem de falar para o seu público, diretamente com o seu público, ele tem que dialogar. Essa capacidade dele de transformar vida em literatura, e há um processo de transformação intenso aí, não é uma coisa que se dá diretamente, e isso repercutir em termos de entrar na vida daquele leitor, essa ligação direta tem de ser reforçada. A gente tem que buscar cada vez mais falar para um público, falar para o nosso público, falar para o nosso leitor. Monteiro Lobato, aliás, eu vou recuar até um pouquinho mais, né? Recuar a Machado de Assis. Já sei que tem gente que vai falar de Machado de Assis. Sim, eu vou falar de Machado de Assis, porque eu não sei se é o primeiro, eu ainda não consegui encontrar nada anterior, mas para mim, embora não seja um conto voltado para crianças, porque não havia esse público na época, para mim é um conto fundador do que poderia ser uma literatura infantil e juvenil no Brasil. Esse conto é Umas Férias, né? Nesse conto, eu vou estragar para quem pretendia ler em casa, mas um garoto está na sua sala de aula, de repente ele vê chegar o tio segreda qualquer coisa com o professor chama, senhor José das Contas, eu não me lembro do sobrenome, mas chama por nome e sobrenome, senhor José não sei o quê, e levanta-se o garoto vai acompanhar seu tio. Aí o garoto passam pela escola da irmã, a cena se repete, e eles continuam no seu trajeto, e o garoto e a garota conversando, mas, seu pai, eu acho que vai ter uma festa lá em casa, acho que a gente vai dançar, acho que vai ter jantar, acho que vai ter doces, vai ter não sei o que. Oh, puxa, vai ser muito divertido. Mas o que é que está acontecendo? Vez por outro o tio fala, aí o tio para, né, o comboio, vai falar com alguém na rua, fala o segredo, o outro responde o segredo, todo mundo não sei o quê, olha para os garotos, até que chegam diante da casa, né, dos garotos, e o primeiro choque que eles têm é perceber que todas as janelas estão tampadas com panos pretos. Entram na casa, a mãe, feita uma louca alucinada, né, diz, seu pai morreu. E eles são levados imediatamente para a sala onde o pai está sendo velado, beijam, né, a mão, né, e são recolhidos, vão vestir as roupas de luto, etc.,
Não há nenhum momento a tentativa assim, dos garotos, porque eles sabem que não vai dar em nada, em perguntar do que morreu, o que aconteceu, etc. Eles ficam ouvindo as conversas. Né? E sabem que o pai teve uma síncope, uma coisa, não sei o quê, caiu duro, pá, não sei o quê. Enfim, o conto é todo contado, é todo narrado, estava falando em estrutura, né? Esse conto não podia existir sem aquela estrutura. Ele é todo narrado a partir do ponto de vista daquele garoto. Aquele senhor José, ele está vendo a cena acontecer. E ele aos poucos vai se rebelando com aquela imposição, né, do luto. Ele quer brincar, ele quer sair, ele quer não sei o quê. Para encurtar a história, a um determinado momento ele acha que é uma grande vantagem ele voltar para a escola, porque ele vai portar uma fitinha de luto e todos os garotos da escola vão achar, pô, que barato, esse cara é especial, alguma coisa especial ele vai ter. Né? Seria um garoto, talvez, amoral, para os padrões assim mais quietinhos, que a gente gostaria que ele tivesse muito triste. Ele fica o tempo todo inventando brincadeiras e tal. Uma hora a mãe chega, por que você está tão triste? Estou pensando no papai. Não, ele estava vendo um inseto na parede, algo que vai, não sei o quê. Então, eu acho que a primeira iniciativa de se tentar não dialogar com a criança, como eu já disse, aquele público não existia, mas é a primeira tentativa assim, de começar a se colocar o ponto de vista da criança. O ponto de vista, dentro de uma situação absolutamente adulta, de um meio absolutamente familiar, o ponto de vista da criança. Aí a gente dá um pulo, e aí eu volto lá para Monteiro Lobato, onde ele, numa carta para Godofredo Rangel, que está naquela coletânea A Barca de Cleire, ele fala que ele resolveu escrever para crianças, entre outras razões, porque tudo que ele via escrito para criança até então era feito para adultos em ponto pequeno. A frase eu acho que é bem essa. Né? Tudo que eu leio para criança é como se considerando a criança um adulto em ponto pequeno. Ora, para quem está ouvindo tudo isso que nós estamos falando sobre o livro da Ana, ou que já teve acesso a ler um pouco, folhear as páginas, etc., é óbvio o contraste que eu quero fazer aqui. Né? Quer dizer, a gente buscar uma literatura que se dirija ao nosso público, a gente buscar resgatar um ponto de vista da criança, né, a partir do mundo. Tudo isso é bastante importante. Tudo isso é fundamental para a criação, para a consolidação de uma literatura infantil e juvenil. E tudo isso, às vezes, é atrapalhado pela distância que existe dentro da nossa realidade como escritor, como ilustrador, como autores. Né? Nós sabemos disso. Quando a gente escreve, a gente se dirige, tem um público, né, que é o público que a gente quer, sonha atingir. Mas tem uma clientela que não é exatamente aquele público. Quer dizer, essa disparidade, essa distância entre quem compra o livro, não é que seja, não é que atrapalhe sempre, entendeu? Mas há uma disparidade entre quem escolhe o livro, por que critérios escolhe, e quais são os critérios que um garoto, ou um ser humano normal, leigo, né, teria para ler um livro. Ora, quando eu pego o livro da Ana, eu vejo justamente o reforço, a importância de um livro como esse. Ele reforça essa busca pelo diálogo, pela literatura infantil e juvenil, como um foco de comunicação com o nosso leitor. E o mais interessante para mim, né, aí já desviando um pouco do assunto, quer dizer, partindo para um outro aspecto desse assunto, é onde que a Ana foi buscar isso. Eu me fixei muito num trecho em que diz assim: como eu poderia ser escritora se vinha de uma família pacata, se não era do interior, daquela fonte inesgotável de reminiscências, da qual muitos escritores bebem para escrever? Que memórias eu teria para narrar, se nem ao menos era de Minas Gerais, celeiro de escritores? Como eu seria escritora se eu era carioca, nascida e criada na cidade grande, se levava uma vida comum e nem me considerava neurótica? Com todas essas desvantagens, apesar disso tudo, ela tem uma belíssima obra dirigida para crianças e para adolescentes, porque ela foi buscar essa obra dialogando com a criança que ela tem dentro de si e tentando, talvez recuperando em alguns momentos, a perplexidade, a felicidade de descobrir o mundo, a maneira de transformar o mundo em realidades múltiplas dentro de si, buscando nisso uma fonte para a sua literatura. A importância de um livro como esse é que ele reforça esse diálogo, reforça essa criação, reforça essas outras realidades
que a gente tem de criar para chegar ao nosso público. Isso qualquer escritor tem que fazer. Qualquer ilustrador, qualquer escritor tem que fazer isso. Tem que buscar a realidade. Senão, não existe isso de tirar uma fotografia. Nem fotografia é um retrato fiel da realidade. Se você mostra uma fotografia para alguém, a pessoa já pode perguntar, mas por que você escolheu esse ângulo e não escolheu aquele outro? Então, buscar uma realidade que se esperte, que envolva, que seduza, isso dá um trabalho cão. É um envolvimento, é uma história de vida, é uma história de leitura, são intimidades da gente que a gente solta nas entrelinhas. E não necessariamente, não tem nada a ver necessariamente com a biografia real da pessoa. Não necessariamente. Não necessariamente tem alguma coisa a ver. Mas tem a ver com esse resgate de uma maneira de estar no mundo, de uma maneira de brincar com o mundo, de uma maneira de desejar o mundo, que é muito mais sério às vezes do que brincar. Eu também queria ressaltar um outro aspecto, que é a questão dos convidados teóricos que são trazidos a esse livro. E eu chamo realmente convidados porque tive a alegria de ver que o objeto em si, a literatura infantil e juvenil nesse livro, ela não está subordinada a determinados corpos teóricos. O corpo teórico é utilizado na medida em que ele serve para explicitar algum ponto. Isso é bastante importante. A gente não está cedendo, num livro como esse, um excesso de reverência. É claro que a teoria é importante, é claro que a gente não vive, não reflete sobre literatura sem teoria. Mas é importante, já que nós estamos falando de uma literatura específica e especial, de uma literatura que é dirigida para um público específico e especial, também buscar uma recriação da teoria. Também buscar uma teoria própria, porque se a gente for usar os mesmos instrumentos que são usados em qualquer literatura, por um lado, não estou falando da questão de status, entendeu? É porque é diferente. A gente não pode analisar, por exemplo, uma obra de literatura de massa através de instrumentos que se dirigiram para analisar a literatura clássica. E por aí vai. Né? Então, essa necessidade e essa construção de uma teoria específica, ou de recursos específicos, ou dentro de uma teoria, buscar uma formação, uma formulação dessa teoria que ajude a gente a entender o que a prática da gente, que tudo parte da prática dela, pessoal, etc. Da prática da gente, do que a gente tem em mente, das nossas perguntas, isso é extremamente importante nesse livro também. Né? Então, mais uma vez eu queria aí ressaltar a minha alegria tremenda de estar aqui na mesa com vocês todos, particularmente desse momento, estar participando de alguma maneira desse momento de lançamento desse livro, que eu sei que é uma coisa muito importante na vida da Ana, e eu sei também que é bastante importante para a gente que vive a literatura infantil e juvenil. Tá? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, né, alguma colocação, mas enfim, eu queria falar só algumas coisas, assim, que eu acho que esse momento aqui ele merece ser uma homenagem para uma pessoa que certamente adoraria estar aqui hoje e que vários de vocês talvez tenham conhecido, e a Beth citou, que era a Marina Quintanilha. Né? Eu acho que assim, ela foi a grande fada madrinha e a grande responsável por um pontapé inicial, né, para tudo, que foi por ela, assim, através dela que eu mergulhei. Quem teve o privilégio de conhecer a Biblioteca Infantil Manuel Lino Costa, que sabe o quanto aquilo foi um celeiro de formação de pessoas, né, bacanas, que puderam realmente aprender como que se lida com livro e com criança, né, de uma maneira extremamente aberta e lúdica e com qualidade. Né? Acho que a biblioteca era um espaço assim, muito assim, fantástico em várias coisas. Assim. Está aqui a Rosana, que participou junto comigo daquela época, e que da biblioteca, né, várias pessoas foram para a fundação. Então é uma coisa assim, muito interessante, porque eu tive nas minhas mãos a teoria e a prática, sempre andando junto. Então esse livro, eu acho que ele é muito reflexo disso tudo, dessa trajetória. Né? Eu tinha a prática lá dentro da biblioteca, o fazer com as crianças, o trabalhar com o livro era sempre o ponto de partida, tudo partia do livro. Né? Qualquer coisa que a gente fosse inventar, começava no livro. Então isso era, de fato, era muito interessante. Era um lugar onde a gente tinha crianças, né, de todos os arredores ali da Lapa, né, da Mendes Sá,
crianças que de repente eram reprovadas por 3 anos na escola e que liam 30 livros por mês na biblioteca. E liam mesmo, porque eles voltavam no dia seguinte para discutir o livro com a gente. Né? Então era toda uma possibilidade, vamos dizer assim, alternativa, né, de educação, só que com uma qualidade e uma seriedade que muitas vezes determinadas escolas ou determinadas professoras e professores não conseguiam ter, né? E isso eu falo sempre com muita vontade de falar sobre a escola, porque eu participei disso. Né? Assim, eu sou professora, tenho formação de professora, fiquei anos dentro de escola, então eu me sinto muita vontade para falar desse espaço. Né? E eu acho que o professor ele faz toda a diferença. Né? Acho que assim, o próximo livro, né, vai ter esse título, Quando o Professor Faz a Diferença, porque ele faz a diferença. Né? Na hora que ele fecha a porta da sala dele, ele faz toda a diferença, mesmo numa escola onde não tenha recurso nenhum. Né? Então, acho que assim, eu queria prestar essa homenagem, que assim, eu tenho certeza que aonde ela estiver, ela está aqui, né, olhando por esse momento e reconhecendo, né, toda essa trajetória que eu sei que ela, com certeza, adoraria estar aqui fazendo parte. Né? Queria registrar que lá atrás está a Otacília e o Vitor, meus editores queridos, né, que publicaram os meus bastidores, vamos dizer assim, né, e que vieram diretamente de São Paulo para esse momento. Então, eu queria agradecer a presença de vocês aqui e agradecer também eles terem acreditado no livro, porque tem que contar uma história também da edição desse livro. Né? Foi durante a Bienal desse ano lá em São Paulo, a gente tive uma reunião, né, enquanto eu estava, a Otacília estava reunida com a Sandra, né, a Sandra que está sentada ali, e aí estava eu conversando com o Raul, né, lá no corredor da editora, e aí eu comentava com ele sobre a minha vontade de publicar a minha dissertação de mestrado. Ele falou, então tá bom, então tá fechado, eu vou publicar. Eu falei, mas Raul, como é que você vai publicar se você não leu o trabalho, você não viu nada? Não, mas se você está falando que é assim, eu quero, então eu vou publicar, pronto. Aí quando a Otacília saiu da reunião, né, a Otacília falou, não, a gente vai publicar esse livro e pronto. Então, assim, para mim isso foi um retorno do quanto que, assim, ele acreditava no trabalho que eu tinha feito. Né? Mesmo sem ele ter lido, ele falava, não, eu quero publicar porque eu tenho certeza que tem coisa boa por detrás. Então, eu queria agradecer essa confiança, né? Porque eu acho que é uma grande confiança que foi depositada em mim nesse momento. Então, eu queria agradecer isso publicamente, porque eu acho que é muito importante. Né? E, assim, parabenizar a editora DCL, não por ela ter publicado o meu livro, mas por ela estar publicando uma série de livros de formação do professor, que eu acho que estão inovando todo um pensamento, porque eu acho que até então a gente teve muitos livros dentro da literatura infantil que discutiam o histórico da literatura, a literatura de um modo geral. Eu acho que alguns livros de um tempo para cá estão começando a discutir essa questão da qualidade. Né? A Ieda, quando organizou aquele livro que é a qualidade em literatura infantil, certamente é um marco, né, para a gente discutir pelo ponto de vista de quem é o fazedor, né, assim, o escritor, o artista do texto, o artista da palavra, né, começando a discutir o que é essa questão da qualidade, que eu acho que a gente já tratou muito da questão da leitura, agora vamos discutir a leitura com qualidade. O que é isso? Que livro a gente está oferecendo, né, para essa formação de leitores? E com certeza a gente só pode oferecer aquilo que a gente tem e aquilo que a gente conhece. Então, quanto mais a gente ler, quanto mais a gente conhecer, mais a gente vai ter oportunidade de apresentar e levar para essas crianças e para esses jovens coisas que realmente tenham qualidade. Mas a gente só conhece o que tem qualidade lendo. E lendo a diversidade, que é uma batalha minha sempre por essa questão, né, da diversidade. Né? Então, queria deixar esses registros. Acho que tem todo um histórico da minha chegada até esse momento, ter passado pela biblioteca, ter passado pela fundação, né, ter passado por esses 2 canais que me fizeram colar a teoria com a prática. Né? Uma não conviveu sem a outra desde o início. Né? Então, eu acho que isso é uma questão muito importante e que todo o resultado desse livro é resultado dessa união das 2 trajetórias, vamos dizer assim. Né? E aí, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, se alguém quer fazer alguma colocação. Fala.
Isso era uma brincadeira que eu fazia, porque era assim, quando eu comecei a achar que eu, né, assim, quando eu coloquei na minha cabeça, quero escrever, vou investir, né, seriamente nisso, porque até então eu escrevia, mas sempre, né, de uma maneira muito minha, lá dentro de casa, não mostrava para ninguém. Só que aí eu comecei a ler muita biografia, né, falei, biografia daqueles autores todos, enfim, o que tinha de gente que tinha se suicidado, né, que tinha uma história neurótica e tal. Falei, gente, mas assim, comecei a brincar com isso assim, mas eu acho que a minha vida é tão comum, né? Ou então tinha os escritores mineiros, os poetas todos, né? Que falavam das suas reminiscências. Então era uma brincadeira que eu fazia e, de uma certa maneira, eu coloquei isso no livro, né? Que eu falei, eu tenho uma vida tão comum, né? Era aquela vida dali, a minha casa, a minha família, né? Meus trabalhos começando, enfim. E, de repente, eu vi assim, eu não me achava aquela pessoa doida, né? Não seria como aquele bando de escritores, bando de vários poetas que se suicidaram, pessoas que tinham uma coisa de uma angústia absurda. E eu comecei a descobrir que eu não precisava ter nada disso, porque tinha uma coisa chamada imaginário, né? A minha capacidade de imaginar, de sonhar e de brincar, que era muito grande, né? Então, isso veio como uma resposta para mim, aonde eu ia encontrar o meu material. Né? Não era nas reminiscências mineiras, vamos dizer assim, porque eu não tinha nascido lá. Né? Até viajei muito para lá, mas não nasci lá. Não passava férias na fazenda do meu avô em Minas. Bem que eu queria ter um avô que tivesse uma fazenda, né? Mas não tinha, enfim. Então tinha que sonhar. E aí eu descobri que era exatamente todo sonho, todo o meu potencial de brincar é que eu ia trazer para a minha escrita. Né? Então foi nesse sentido que eu brinco com essa história, né? Porque eu falava, gente, eu gosto demais de viver, eu não quero nunca terminar com a minha vida, né? Então, foi uma pequena brincadeira que eu fiz com essas biografias todas que eu andei lendo na época, né? Foi por aí. Alguém mais quer falar? Pode? 47. Agora. 47. Pode? Uhum. Isso é uma questão seríssima, né? Porque acho que assim, você não dá aquilo que você não tem. Você não oferece para o outro, você não vai formar ninguém leitor se você não acreditar nisso. Né? Então, acho que assim, uma coisa que a gente tem como um grande aliado hoje, né? E está aí, de repente, a Simone representando a secretaria, ficar com essa responsabilidade, tem várias pessoas da secretaria aqui, né? Que é exatamente de começar a trabalhar com o professor, a formação do professor leitor. Porque eu acho que só na hora que o professor, né, acho que esse curso que teve esse ano, que foi uma parceria, né, da Fundação com a Secretaria, já está levando a literatura para os professores de uma forma, né, bem diferente. Porque eu acho que se você não for um apaixonado por livros, se você não acreditar, né, que esse objeto aqui tem algo que pode mudar em alguém, não adianta. Não adianta que você não vai, não adianta chegar e falar, queridos alunos, leiam, que ler é ótimo. Ele não te pega lendo, ele não vê você lendo, ele não vê você fazer um comentário. Ninguém quer blá, 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 né? Acho que as coisas funcionam com exemplo, né? E nem achar que você vai ter a pretensão de, numa sala de 40, 40 vão gostar de ler. Né? Mas se 10 gostarem de ler, acho que é um ganho. Porque 10 moram em casas, nessas casas tem pai, mãe, tio, sei lá quem, e aí aquilo vai quase que de sementinha em sementinha, meio sendo disseminado. Então, eu acho que a importância hoje, que eu acho que é o grande desafio, é formar o professor. Né? É formar o professor, porque se esse professor descobrir a literatura, e eu acho que aí a literatura infantil tem sido uma grande aliada, porque as pessoas não têm fôlego para ler um texto grande, né? Mas elas têm fôlego para ler um bom livro de literatura infantil juvenil. E de repente as pessoas estão se descobrindo apaixonadas por histórias pela literatura infantil. Você pode pegar até alunos de 5ª, 8ª série, ensino médio, que de repente você conquista pela literatura infantil.
e juvenil, que de repente seria, mas não é uma literatura adequada para aquela idade. Ué, mas se ele, assim, o que é ser adequado para uma determinada idade, se o mais importante é você formar o leitor? Né? Eu acho que a escola lá ainda, claro que tem milhares de exceções, mas ainda existe um ranço, que é aquela coisa da obrigatoriedade, é a função. Né? Assim, ela tem a função de ensinar alguma coisa. A literatura não tem função de ensinar nada. Ela tem uma função de educar o outro para ter, né, uma relação com o livro e com a leitura. Enquanto não passar por aí, eu acho que a coisa não funciona. Aonde ela funciona? Quando você tem pessoas que amam livro. Eu vi uma vez uma menina em Boa Vista, eu estava lá dando era um encontro do Prolê, e era um auditório, tinha para mais de 300 pessoas. E foi um grupo de alunos, eles eram, se não me engano, da 8ª série. Foi uma das cenas mais bonitas que eu já vi até então na minha vida com jovens leitores. O auditório lotado, os meninos assistiram todas as palestras da manhã, eles estavam se apresentando, eles tinham feito tipo um jogral, estavam fazendo, né, estavam lendo poesias. E aí, e de uma forma muito bonita, muito interessante a maneira como eles se apresentaram. E era uma menina menorzinha do grupo, ela chegou na beirinha do palco. E ela falou uma coisa que aquilo ficou para sempre. Eu levantei e aplaudi ela assim de pé. As pessoas vieram na carona, depois aplaudiram a menina. Que ela virou e falou assim, vocês todos aí são professores, não são? Eu queria saber se vocês gostam de ler. Aí ficou aquele clima, né, aquele mal-estar. Aí as pessoas meio tímidas, né, assim. Não, claro, e tal. Eu falei assim, mas gosta de verdade? Porque eu duvido que todos vocês gostem de verdade. Sabe por quê? Se vocês gostarem de verdade, que nem a minha professora Renata, aposto que vocês vão conquistar. Porque vocês acham que a gente gostava de ler antes da minha professora Renata? Ela enchia a boca para falar da minha professora Renata, né? Antes dela chegar na escola, a gente não gostava de ler. A gente achava que livro era uma coisa muito chata. Quando ela chegou lá, com uma proposta super nova, ainda por cima querendo trabalhar com poesia, primeiro a gente achou que ela era meio doida. Depois a gente começou a ver que dentro daquilo que ela queria mostrar, tinha algo muito legal. E a gente começou a ficar meio curioso. E de repente se formou um grupo, né, de leitores de poesia. E ela falou assim, é muito fácil fazer gostar. Vocês têm que acreditar. Se vocês não acreditarem, não adianta ficar de blé, blé, blé na sala de aula. Então, começa a ler e começa a ler junto com seus alunos. Mas assim, gostando de verdade, que nem a minha professora gosta. E aí ela ficou em silêncio. O auditório num silêncio mortal. Ninguém tinha coragem de... Acho que ninguém tinha coragem nem de espirrar ali, né? Eu levantei. Eu não consegui ficar quieta. Né? Levantei e comecei a aplaudir a menina de pé. Porque é exatamente isso. Se você gostar, você vai contaminar o outro. Se você não gostar, não adianta. Não adianta porque a coisa não funciona. Né? Eu acho que não é pelo blá, blá, blá. É pelo exemplo e pela sua... Assim, o que você tem como compromisso? Eu gosto muito dessa palavra, compromisso. Qual é o compromisso que a gente tem com o livro, com a leitura? Né? Acho que isso vale para um pai, para uma mãe, para um tio, para um avô, para uma avó, e principalmente para a escola, né? Para o professor. Qual é o compromisso que você tem? Aliás, assim, você tem compromisso? Né? A gente tinha que perguntar isso primeiro. Antes de perguntar qual é o compromisso, saber se tem compromisso. Né? Acho que é por aí. Aham. Aham. Uhum.
Ah, com certeza. E aí, alguém mais quer falar, quer perguntar? Não? Então, encerramos, aí a gente vai passar, né, vamos lá para fora, a editora vai oferecer um coquetel, né, para todo mundo, e aí o lançamento, né, os autógrafos, tudo lá fora, então, e agradecer Beth, Luiz, Rosa e Simone, né, muito obrigado por vocês terem compartilhado desse momento comigo.